Oi pessoal, hoje eu vim aqui para ensinar vocês a fazerem esse organizador de malas. É um organizador bem grande e dentro ele ainda tem duas necessaires. Então ele tem essa maleta externa e aqui dentro tem duas frasqueiras aqui para colocar mais coisas que podem ser usadas juntas ou separadas. Antes de começar esse vídeo, deixa eu dar alguns recadinhos aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Aqui na descrição do vídeo também você vai encontrar minhas mídias sociais, o Instagram, o Facebook e o grupo do Facebook. É isso aí, vamos começar essa aulinha? Eu vou começar aqui pelo espelho da frasqueira maior. Então, o que eu cortei? Esse daqui é um plástico translúcido, esse é o estampado da Personal Art, mas você pode usar também o sem estampa ou até o cristal. Esse daqui é aquele que ele tem uma texturazinha, ele é mais áspero e mais fosco. Então, eu cortei na medida de 35 por 32. Eu cortei duas vezes. Eu vou mostrar aqui em um, porque no outro eu já fiz todo o passo a passo. E aí, o que eu fiz? Aqui nos meus cantinhos, eu já arredondei eles. Essa aqui é um molde de cantos arredondados que eu disponibilizo para vocês baixarem lá no grupo do Facebook, Dicas e Passo a Passo, Amanda Zamproni. Então, ele tem várias curvas, tem a curva 1, curva 2, curva 3, curva 4. Nessa peça, eu usei a curva número 4. Então, eu venho aqui, alinho bem certinho as duas partes retas da minha peça, na minha régua aqui, e risco. Eu risquei aqui até com a canetinha para aparecer mais e vocês poderem ver. Eu risquei os 4 cantinhos. Então, ó, os 4 cantinhos estão riscados, eu vou vir e vou cortar fora. Então, a curva número 4 eu usei. Vou cortar aqui esse pedacinho fora. Eu cortei aqui os 4 cantinhos, agora eu vou dobrar, aqui é a medida de 35, eu vou dobrar no meio e vou fazer a marcação do meu meio aqui. Fazer um pique aqui no centro. Então, ó, dobrei, venho aqui e faço um piquezinho só para ficar marcado o meu meio. E aqui no outro também. Só na largura do 35 eu vou fazer os piques. Aí aqui agora eu tenho que colocar o meu vivo. Então eu peguei um vivo pronto aqui, 130 centímetros de vivo. Vai ter uma sobrinha, mas é melhor sobrar e depois você cortar o excesso. E também cortei, eu tinha um sintético azul marinho, porque o meu vivo é azul marinho. Então eu sempre tento aproximar o máximo da cor do meu vivo. Eu cortei aqui na medida de 3 por 5, que vai ser o acabamento que eu vou colocar aqui na pontinha do vivo. Então, nessa tirinha também, eu gosto de fazer um pique no meio, nos 3 centímetros. Aí eu vou vir aqui, em um dos piques que eu achei, vou colocar meio com meio. Então, ó, meu piquezinho aqui, com o meu piquezinho do meu plástico translúcido. E vou prender esse pedacinho aqui na máquina. E depois já vou vir colocando meu vivo. Prendi aqui o meu pedacinho, eu esqueci de falar, é direito com direito. Então, direito do meu plástico com o direito do meu pedacinho. Eu considero o direito do plástico translúcido o lado que ele é áspero. Ele tem um lado áspero e um lado liso. Mas nada impede que você faça ao contrário também. Você defina aí qual que é o seu lado direito. Agora sim, eu vou pegar o meu vivo. Então, lembrando, a parte gordinha dele para dentro da peça e aqui eu vou vir beiradinha com beiradinha em toda a volta e começo bem aqui no meio da minha tirinha. Então eu vou posicionar aqui e vou prender em toda a volta. Cheguei aqui no final, como eu disse, vai sobrar um pedacinho, aqui sobrou uns 10 centímetros. Eu venho aqui, encosto bem a minha tesoura no fim do meu primeiro aqui, da onde eu iniciei. Venho, corto o que sobrar, termino essa costura.
Agora eu vou descer o meu acabamento e passar uma outra costurinha. Então, ficou assim, sobra um pedacinho mesmo aqui, aí você vem aqui por trás e corta. Eu repeti o mesmo passo a passo aqui com o outro espelho, então eu fico com dois, é a mesma medida, é igualzinho. A única diferença aqui é que em um deles eu vou colocar a minha etiqueta, então eu vou reservar um. E o que eu fiz aqui com a minha etiqueta? Eu tô com uma etiqueta só de metal, então eu vou fazer uma adaptação aqui para eu poder costurar sem furar o meu material. Porque se eu furar aqui, a garrinha vai ficar aqui atrás, não vai ficar legal. Então, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço do meu sintético azul marinho, esse daqui é o Prada, mas pode ser qualquer um que você tenha aí. Já coloquei a minha etiqueta aqui, prendi ela bonitinha. Cortei um outro pedaço igual. Esse tamanho aqui depende do tamanho da sua etiqueta. Mas corta com bastante excesso. Pode ver que meu corte tá até tortinho, não tem problema. Eu vou vir aqui e vou passar cola de contato nesses dois ladinhos aqui dos meus materiais. E a minha cola de contato, lembrando que eu coloco num tubinho, né? Esse daqui é um tubinho de adoçante, mas pode ser uma garrafinha, o que você tiver aí. Pego um pedacinho de tecido tricoline, um retalho, coloco aqui na beiradinha e venho com o meu elástico e dou umas 3 voltinhas. Ó. Aí ela fica mais fácil para espalhar aqui no meu material. Eu vou espalhar aqui nesses dois pedacinhos, tanto no que tem já, no que tá colocado a minha etiquetinha e nesse que não tem nada. Eu esqueci de falar, eu uso essa daqui é a cola de contato, ela também é conhecida como cola de sapateiro. Vocês sempre me perguntam aí a marca que eu uso da marca Amazonas. Mas tem da marca FCC, tem da Kisafix, existem várias marcas. Você tem que ver aí qual que você se adapta melhor. Eu gosto muito da marca Amazonas. Ó, meu solvente evaporou aqui da minha cola, então eu vou vir e vou colar um em cima do outro. Não tem problema se ficar tortinho, porque vai cortar. Então, ó, só colei e aí eu vou apertar bem aqui pra ficar bem certinho, bem coladinho. Ó, aí aqui já tampou a minha garrinha, porque como o meu plástico é translúcido, ia ficar feio, né, se ficasse aparecendo. Por isso que eu fiz essa colagem. Eu vou refilar aqui, vou fazer uma marquinha aqui, aonde que eu vou cortar. Eu vou cortar toda a volta bem retinho, deixando mais ou menos 1 centímetro, um pouquinho menos, em toda a volta para eu poder costurar essa minha etiqueta na minha peça. Se você tiver a etiqueta que já é aquela etiqueta de sintético mesmo, que você pode costurar, é só você costurar direto. Eu tô fazendo isso porque eu vou usar essa daqui de metal. Então, peguei aqui a minha tesoura, eu vou cortar primeiro as duas laterais, tenta deixar bem retinho. Eu cortei, então ela ficou assim, ó. A parte de trás e a parte da frente. Agora eu vou pegar aqui um dos meus espelhos para posicionar essa etiqueta. Então, a posição da etiqueta você define aí. Então, ó, eu vou colocar daqui da beiradinha para baixo 7 centímetros e vou vir e vou colocar ela bem no centro, nas laterais. Então, vou posicionar ela aqui e agora eu vou vir na máquina e vou fazer uma costurinha prendendo essa minha etiqueta aqui. Prendi aqui a minha etiqueta, agora eu vou queimar essa linhazinha que ficou aqui. Aqui atrás também vou queimar. E, ó, ficou assim, presinha aqui. Aqui eu usei a linha branca, mas você pode usar a linha na cor que for o seu material. Minha etiqueta ficou colocadinha aqui. Agora eu vou posicionar a alcinha de mão aqui nos meus dois espelhos. Então, o que eu cortei? Na minha alça, a medida de 31 centímetros. Cortei 2 vezes, 2 pedacinhos. Essa daqui é a alça chique, ela é a de 3 centímetros de largura.
Eu vim aqui, eu tenho o meu meio, que eu tinha feito o pique aqui em cima. Eu vou marcar do meio para um lado 5,5 centímetros, do meio para o outro lado 5,5 centímetros. Então, eu vou vir aqui com a minha reguinha, 5,5 para um lado e 5,5 aqui para o outro lado. Eu risquei aqui no meu vivo. Eu vou pegar uma das minhas alcinhas e vou posicionar ela a partir do meu risco. Então, ó, o meu risquinho tá aqui, a partir dele eu venho e coloco a minha alça. E aqui fica bem rente. Vou colocar um clips aqui para segurar, venho com ela sem torcer e coloco aqui na outra marcação. Então, a partir da minha marcação de 5,5, venho e coloco. E prendo aqui com um clipezinho. Então, ó como que ela fica. Colocadinha, sem torcer, certinha. E aqui eu vou vir e vou passar uma costurinha bem na beiradinha para prender ela já aqui no meu espelho. Então, a minha alça já tá aqui presa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o outro espelho. Lembrando que eu tenho que prender no lado que não tem o meu acabamento do vivo. Então, o meu acabamento do vivo tá aqui, eu vou prender do outro lado. Então, os meus dois espelhos estão aqui prontos, já com a alcinha colocada. Eu vou reservar ele e agora a gente vai fazer o canal do zíper. Pro canal do zíper, o que eu cortei aqui? Eu tô usando o sintético Lotus, ele é um sintético 08 fundo em malha, esse daqui é um azul bem clarinho, e eu vou usar o Bagum também como forro. Então, eu cortei na medida de 100 centímetros por 13, uma vez no meu sintético e uma vez no meu Bagum. E peguei aqui também no meu zíper uma medida de 104 centímetros que eu vou colocar aqui nesse material. Então, eu vou vir aqui, vou colocar direito do meu sintético para cima, direito do meu zíper olhando para o meu sintético e vou pegar o meu Bagum direito com direito. O direito do Bagum é o lado que ele é mais plástico, que um lado ele tem umas linhazinhas assim, ele parece um tecidinho. O direito dele é o lado plástico. Então, também vou colocar aqui. Aqui você pode clipar toda a extensão, se facilitar aí pra você, ou você pode ir direto na máquina. A costura tem que ser uma costura bem próxima aqui à remalheira do meu zíper. Então, ó, sintético, zíper e forro. Fiz essa costurinha na extensão inteira aqui do meu material. Agora, o que eu vou fazer? Vou jogar o meu forro lá pra trás. Jogo ele lá atrás. E vou vir aqui e vou rebater a costurinha. Então, ajeita bem. Vou rebater aqui e o meu forro já fica aqui pra trás, tá? Então, fica assim, venho e rebato uma costurinha bem aqui. Estica bem, pra ficar bem bonitinho. Eu rebati aqui a costurinha, então meu forro já ficou aqui pra trás. E essa parte aqui a gente tem que estruturar com um EVA. Então, eu cortei aqui no meu EVA a medida de 97 por 9,5. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir na parte do meu sintético, vou passar a cola de contato nele todo e vou passar aqui no meu EVA também a cola de contato.
Meu solvente já evaporou aqui, agora eu vou colar esse EVA aqui no meu sintético. Então, eu deixo aquela margenzinha aqui na ponta e colo bem rente aqui com o meu zíper. Ó, ele fica aqui, ele fica bem rente e aqui eu deixo uma margenzinha de 1,5 cm. E vou colar na extensão inteira aqui do meu sintético. Eu colei ele aqui. Aqui também sobra 1,5 cm. Agora eu vou vir aqui por esse lado e eu gosto de esticar, ver se ficou algum lugarzinho com bolinha de ar e estico bem com a mão. Então, aqui ficou coladinho meu EVA. Agora eu vou passar os cursores. Eu vou passar 2 cursores porque a extensão da peça é muito grande. Então, é bom você passar 2, um de cada lado. Então, vou entrar com um aqui por um lado. Passei um e agora aqui pelo outro lado eu vou passar o outro. Passei o outro aqui, ficaram os 2 cursores aqui no meu meio. Agora eu vou fazer a parte de baixo, então, aqui do meu canal do zíper. Então, o que eu cortei aqui? Na medida de 20 por 15, uma vez no meu sintético e uma vez aqui no bagum também. E no meu EVA, eu cortei a medida de 17 por 12. O que eu vou fazer? Eu já vou passar a cola de contato aqui no meu sintético e aqui no meu EVA para eu unir os dois. Meu solvente evaporou, então eu vou vir aqui e vou colar o meu EVA bem centralizado. Vem do outro lado, estica bem. Agora eu vou pegar o meu canalzinho aqui, vou colocar direito do meu sintético com direito do meu sintético. E aqui também atrás eu vou pegar o meu pedacinho de bagum e colocar direito do bagum com direito do bagum. Vou vir na máquina aqui, se quiser pode clipar, e vou passar uma costurinha com um pé de máquina, juntando esses 3 materiais. Passei a costurinha aqui. O pezinho de máquina que eu uso é o pezinho comum, só que a única diferença é que eu tô usando o de Teflon. Como eu tô usando o sintético, ele desliza melhor. Mas é o pezinho de tamanho normal mesmo, a margem de costura é de meio centímetro. Aí agora o que eu vou fazer? Vou jogar o meu sintético pra lá e puxar o meu forrinho aqui pra esse lado. Então, ó, puxa, estica bem e vou vir e vou rebater uma costurinha aqui. Ó, então, aqui atrás fica assim e essa parte fica assim. Rebati, aqui ficou assim e aqui dentro também já ficou rebatidinho. Aqui também, se você quiser, pode cortar um pedacinho do zíper para não ficar muito grande. Aí sempre que eu corto, eu queimo. Eu vou pegar a outra ponta aqui, eu já vou cortar aqui o excesso do meu zíper. Eu gosto de deixar um pedacinho e vou queimar. Então, ó, ele tá assim. Eu vou pegar a minha ponta do meu material e vou unir aqui com essa minha outra parte. Só que o meu forro eu não vou costurar ainda. Eu vou deixar ele solto. Então, eu vou vir aqui e vou prender só com um pé de máquina. Vou só prender direito com direito. E vou passar uma costurinha com um pé de máquina mesmo. E o forro fica solto por enquanto. Ficou aqui costuradinho.
E agora o que eu vou fazer? Como é um canal muito grande, eu não gosto de fazer aquele método de enrolar tudo para passar. Então, eu vou ensinar aqui como que eu faço. Eu pego aqui o meu bagunzinho que ficou solto e coloco um pedaço de fita dupla face bem aqui na pontinha. Bem na beiradinha. Vou soltar ele. Tirar a película aqui. E vou fazer uma barrinha. Então, eu vou só dobrar ele, uma barrinha de meio centímetro, mais ou menos. Do tamanho do seu pezinho de costura. Fiz só uma barrinha para ficar o acabamento bonitinho. Vou vir aqui nessa barrinha onde eu fiz, eu vou colocar outro pedaço de dupla face. Então, bem na beiradinha aqui, coloco outro pedaço de dupla face. Coloquei aqui outro pedacinho. O que eu vou fazer? Eu vou tombar toda essa minha costurinha que ficou aqui para esse lado. Vou soltar a dupla face, vou vir e vou prender aqui, tampando a minha costura. Então, já vai ficar acabadinho, ó. Então, vamos lá. Jogo a costura pra cá, vou soltar aqui a película da minha dupla face. Vou vir e vou colar essa minha dupla face aqui, esse meu pedaço, tampando essa costura. Ó. Fica tampadinha e fica bem na direção certinha. Aí aqui, pelo lado de dentro aqui, pelo lado bonito, eu vou vir e vou rebater uma costurinha. Aí vai ficar o acabamento perfeito, tanto dentro quanto fora, e eu não vou precisar ficar desvirando. Então, eu vou vir aqui na máquina e vou fazer uma costurinha aqui de pesponto. Fica aqui o pesponto e aqui dentro já fica costuradinho também, certinho. Aqui ficou um pouquinho maior, então eu vou vir e vou cortar, deixando certinho. Eu passo um pouco maior porque às vezes você costura mais próximo ou mais longe do zíper, dá uma diferencinha. Então aqui você tem que deixar do tamanho do zíper certinho. Então eu vou só refilar esse pedacinho que sobrou. Aqui eu gosto de vir e passar uma costurinha aqui na beiradinha para prender o meu forro com o meu material, para na hora que eu for na peça ele não ficar saindo do lugar. Então, eu faço uma costurinha de segurança em toda a volta. Fiz aqui a minha costurinha de segurança em toda a volta. Agora eu vou achar os meios. Então, eu junto aqui costura com costura. Vou fazer um pique aqui no meu fundo. Ó, aqui também, costura com costura, venho alinhando e faço o meu pique. No zíper eu não dou pique, eu faço uma marquinha com a minha caneta. Então, aqui alinho, venho, ajusto bem certinho. Eu fiz um risquinho. E agora eu vou posicionar aqui nos meus espelhos. Então, a gente tem dois espelhos. O da frente, que tem a etiqueta, que fica com o zíper, e o da parte de trás. Eu vou prender primeiro o da frente, que tá com a minha etiquetinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito com direito, ó, pique aqui de baixo com pique aqui de baixo e vou clipar. Aqui em cima, minha marquinha do zíper que eu fiz com o meu pique de cima. E aí, eu vou vir clipando toda a volta da peça para eu poder fazer o fechamento dela na máquina. Então, primeiro eu vou colocar os meus clipes aqui.
clipei toda a volta da peça. Agora eu vou vir passando uma costurinha aqui em toda a volta. Essa costura já é a costura de fechamento, então ela é bem próxima do meu vivo e eu gosto de usar o pezinho de zíper, que ele tem o furinho mais para lateral. Eu gosto de usar esse daqui que tem um furinho mais para lateral, ou você pode usar o pezinho de vivo também. Então eu vou fazer essa costurinha aqui. Eu passei essa costurinha aqui, agora eu vou dar uma olhadinha se o meu vivo ficou, a distância ficou legal, se não ficou muito longe. Eu nem desviro a peça, eu olho por aqui mesmo, eu vou virando a peça e vou dando uma olhadinha. Se eu ver que tem algum lugar que eu acho que ficou muito distante, eu venho e entro com a costura. Aqui tá tudo certinho, agora aqui nessa parte eu vou colocar o meu viés. Eu vou usar esse viés aqui, que é o viés de Boneon. Você pode usar o viés de gorgurão ou viés comum, ou até fazer a tira com bagum. Esse daqui, ele é bem legal, o de Boneon, porque ele tem uma certa elasticidade, então facilita na hora de colocar. E eu vou começar a colocar aqui pela parte de baixo da peça e vou direto na máquina. Se você quiser clipar antes, pode clipar, ou se preferir ir direto na máquina, como eu vou fazer aqui, pode fazer assim. Passei aqui o meu viés, já tá todo colocadinho. Agora a gente vai colocar o outro lado. Então, eu vou seguir da mesma forma. Vou prender meio com meio primeiro. Meio de baixo, o meio de cima. E vou vir clipando toda a volta da peça. Eu clipei aqui toda a volta da minha peça. Agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costurinha aqui bem próximo ao meu vivo, fechando a peça. Terminei aqui essa costura, agora também eu vou passar o viés. Então, eu vou começar aqui por baixo de novo e vou colocar o meu viés em toda a volta. Lembrando que é bom dar uma olhadinha se ficou tudo certinho, se o seu vivo ficou bem colocado, se não ficou muito distante a sua costura. E aí, é só ir para a máquina para finalizar essa parte. Terminei de passar o viés aqui desse lado também. Agora eu vou desvirar a peça.
Desvirei a minha peça aqui, tá? Tá toda certinha. Agora a gente vai fazer as duas necessaires que vão dentro dela. Agora a gente vai fazer a frasqueirinha que vai ir dentro do nosso organizador. Então, a gente tem que fazer duas frasqueirinhas igual essa. Eu já deixei uma preparada e eu vou mostrar aqui como que eu faço a outra com vocês. É o mesmo passo a passo as duas frasqueiras que vão dentro do organizador. Eu cortei aqui no meu plástico cristal a medida de 28 por 17. Para fazer as duas, eu cortei 4 vezes. Então, 4 vezes nessa medida de 28 por 17. Aí, eu vim com a minha reguinha novamente, com o meu molde aqui de curva e fiz a marcação da curva número 4. Então, nos meus 4 cantinhos, eu fiz a número 4 e eu vou cortar aqui. Em todos os pedaços de plástico cristal, eu vou fazer essa curvinha. Cortei aqui, agora eu vou dobrar no meio e já fazer o piquezinho. Então, dobra bem certinho, vem aqui, faz um pique. Aqui no outro lado também. Ficou meu piquezinho. Cortei aquele pedacinho no meu sintético azul marinho aqui de 3x5, também vou achar o meio dele e vou colocar aqui meio com meio, o meu sintético virado pro meu plástico cristal e já vou prender. Aqui eu tô usando o plástico cristal 040, mas você pode usar o translúcido também. Eu usei na frente o translúcido estampado, mas tem o translúcido sem estampa também. Aí você define o que você acha melhor. Eu quis fazer essa combinação dos dois plásticos aí. Então, eu vou prender aqui o meu pedacinho no meu meio. E agora eu vou colocar o meu vivo aqui. Para cada parte, eu cortei 75 centímetros de vivo. Então, são 4 vezes de 75. Lembrando, a parte gordinha virada para dentro e eu vou prender em toda a volta aqui da minha peça. E aqui, como é uma peça menor, eu gosto de dar uns piquezinhos aqui para ajudar na hora da curva. Ficou assim, agora eu vou descer o meu acabamento e passar a costurinha. Então, ele fica assim, eu já fiz o outro lado, eu vou fazer 4 vezes desse. Nesse daqui eu usei 2, que já tá prontinho, e aqui já tem mais 2. Agora, a gente vai fazer o canal do zíper aqui dessa frasqueirinha. O que eu cortei aqui pro canal do zíper? Eu cortei na medida de 58 por 13, uma vez no meu sintético e uma vez no meu bagum. E peguei aqui 62 centímetros de zíper. Então, como que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou colocar aqui direito com direito. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui direito do meu zíper, que é o que tem a remalheira saltada, com o direito do meu sintético. Vou pegar o meu bagum também e vou colocar direito, olhando para direito. E vou vir na máquina e passar uma costurinha próxima à minha remalheira. Então, sintético, zíper e forro. Então, passei essa costurinha aqui, agora eu vou jogar o meu forrinho lá pra trás, virar tudo aqui. Aí vai ficar o meu sintético e o meu forro, eu vou puxar e vou passar uma costurinha de pesponto aqui, bem aqui próximo ao meu zíper.
ficou rebatidinho, tudo preso. Agora eu vou passar 2 cursores, um por cada lado. Passei um aqui, agora eu vou passar o outro pela outra ponta. Ficaram os 2 cursores colocados. Nessa frasqueira, eu não vou estruturar, porque como ela é menor, não tem necessidade de estruturar. E mesmo sem estrutura, ela fica bem durinha, usando o sintético e o bagum. Ela fica em pezinha super tranquilo e não amassa, não deforma nem nada. Então, eu não vou usar. Então, aqui a gente já vai ir para a parte do fundo da frasqueira. O que eu cortei aqui para fazer o meu fundo? Eu cortei na medida de 20 por 15. Aí eu cortei uma vez no sintético e uma vez no meu bagum. Aqui agora eu vou usar o Prada no fundo para dar uma destacada na peça e dar uma diferenciada, mas pode usar o mesmo, ó. Ela fica com uma corzinha diferente atrás. E antes de colocar aqui, eu já vou cortar o excesso de zíper que ficou aqui, ó. Corta e queima. Eu gosto de deixar um pedacinho a mais. Então, aqui também a mesma coisa. Corta e já queima a pontinha do zíper. Aí, aqui, vamos lá. Vou pegar um dos meus pedaços aqui, o sintético, vou colocar aqui na beiradinha, alinhar tudo certinho. Então, eu alinho com o meu bagum e com o meu sintético. E vou pegar o meu bagum e colocar direito do bagum com direito do bagum. Então, como que fica aqui? Sintético olhando para sintético e bagum olhando para bagum. E aí, eu venho na máquina e agora eu passo uma costurinha com um pé de máquina. Fiz essa costurinha aqui, agora eu vou puxar o meu sintético e puxar o meu bagum, os dois pro lado de cá. Aí eu vou vir aqui e vou rebater uma costurinha. Ficou rebatidinho aqui. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou unir as duas pontas. Então, ó, pego aqui, meu sintético tá aqui virado pra cima. Vou vir com a outra ponta e vou colocar aqui. Eu gosto de colocar alguns clipes aqui que ajuda. Aí, o meu forrinho ficou solto. Ele tem que dar a volta na peça e encontrar aqui atrás. Só que ele é pequenininho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa parte, ó. Ele tá aqui. E aí, ele já vai chegar aqui aonde ele tem que ficar, que é direito com direito. Ó, meu pesponto tá aqui, eu só enrolei tudo e ele vai ficar aqui direito com direito. Aí eu venho e prendo aqui no mesmo clipezinho, tudo junto. E fica tudo aqui dentro. Eu vou vir aqui e vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Fica um bololô aqui dentro que depois a gente desvira. Ficou essa costurinha aqui, ó, prendendo tudo. Agora, o que eu faço? Eu puxo aqui essa minha parte e vou jogar pra dentro aqui o meu forro e o meu sintético, que aí cada um vai ficar no seu lugar. É só desvirar mesmo. Aqui, ó. Aí fica cada um no seu lugar. E aqui, o que eu tenho que fazer? Tem um lado que tá rebatido e o outro não está. Então, eu vou vir aqui e vou rebater uma costurinha. Já fica rebatido aqui o lado de fora e o lado de dentro também. Eu vou passar aquela costurinha de segurança em toda a volta só para prender o meu forrinho aqui e facilitar.
Passei a costurinha aqui de segurança em toda a volta, agora eu vou achar os meios. Então, costura com costura, faz um pique. Mesma coisa aqui do outro lado, costura com costura, vem subindo, faz um pique. Aqui também. E aqui eu faço a marcação com a caneta aonde tem o meu zíper. Então, seguro aqui, alinho bem e faço a marquinha com a caneta. Marquinha. Agora eu vou pegar aqui os meus 2 espelhos e vou posicionar. Vou começar pelo lado que tem o zíper. Então, vamos lá. Vira aqui o seu canalzinho pro avesso. Deixa o lado do bagum pra fora. E vou colocar a parte que não tem o acabamento do vivo, que é a parte de cima, direito com direito e meio com meio. Cadê? Meio com meio, meu meio tá aqui. Aqui eu tenho um piquezinho que eu fiz. Eu venho aqui e clico. Aí a parte de baixo, a mesma coisa, meio com meio. E agora vou clipar toda a volta. Clipei aqui, agora eu vou vir na máquina e vou passar uma costurinha aqui, fechando essa costura já bem próxima ao meu vivo. Fiz a minha costurinha de fechamento, agora eu vou passar o viés. Aqui eu vou usar 75 centímetros de viés nesse lado. Ficou aqui costuradinho o meu viés. Agora eu vou costurar o outro lado. Então, eu vou prender do mesmo jeito. Pego aqui o meu espelho, lembrando que a parte que tem o acabamento do vivo é pro lado de baixo. E é sempre direito com direito. Então, eu vou fazer todo o processo de novo de prender meio com meio e prender a volta inteira da peça. Clipei aqui toda a volta. E aqui o que que eu vou fazer? Eu vou colocar com uma tira de bagum pra mostrar pra vocês como que eu faço o viés de bagum. Ó, eu cortei aqui uma tira de bagum, ela tem 4 centímetros de largura. E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui direito com direito, então bagum olhando pra bagum. E eu vou, ao mesmo tempo que eu estiver fechando a peça, eu já vou colocando essa tira aqui. Então, ó, se quiser clipar junto, pode clipar, mas eu vou costurar ela aqui direito com direito, ela virada pra dentro da peça. Então, eu vou clipar só aqui o comecinho e vou costurar ela na volta inteira. Essa tira inteira tem mais ou menos 80 centímetros. Como que fica. Ao mesmo tempo que eu fechei, eu já passei a minha tirinha de bagum.
Aqui eu vou vir e vou cortar o excesso que sobra aqui, ó. Tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar essa tirinha pra fora. Ó, vou puxar ela toda pra fora. Puxei. E agora eu vou fazer uma dobrinha e outra dobrinha, e aí eu vou ter que clipar a volta toda, que eu acho que fica mais fácil. Então, ela vai esconder a minha costura. Essa dobrinha, ela tem que esconder todas as costuras, e aí eu vou vir passando aqui uma outra costura na máquina. Eu vou clipar a volta toda fazendo essa dobrinha e já mostro aqui. Clipei a volta toda, agora eu vou passar uma costurinha aqui nesse meu viés. Passei aqui o meu viés, esse daqui ficou com um viés de bagum aqui nesse lado e aqui com o viés de borneon. Eu gosto mais de passar o viés de borneon, eu acho mais fácil, ele nas curvas ele facilita bastante, mas fica aí a seu critério o que você prefere. Agora eu vou desvirar a peça. Eu desvirei aqui, ela ficou assim, e você vai ficar com dois iguais. Agora eu vou pegar aqui o organizador para mostrar como que fica a peça finalizada. Então, a maleta principal aqui, você vai abrir ela. Abre ela, encaixa um e encaixa o outro. Encaixa bem certinho, e aí você fecha aqui e você tem o kit prontinho de organizadores. Então, essa foi a aulinha de hoje. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações.